Bem-vindos. Vamos começar o nosso segundo painel da nossa discussão sobre cidades inteligentes, do futuro e para pessoas. Hoje pela manhã nós tivemos a abertura do evento e foi sensacional. Só lembrando e retomando que nós temos uma agenda urbana, Agenda 2030. Nós temos as 17 ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E a missão aqui, a nossa intenção é estar discutindo esse ambiente urbano conectado com pessoas, feito para pessoas. A gente tem uma realidade de desigualdade gigantesca. Nosso país é um país de dimensão continental e que reclama políticas públicas que sejam efetivas para essas pessoas, né? Esta é a grande meta. Então, tecnologia e inovação, ela só é útil se ela for útil para as pessoas. Então, a reflexão que se faz em todos esses dias com pesquisadores, professores, sociedade civil, poder público e mercado. A gente teve hoje o presidente da Rede Brasileira de Cidades Inteligentes aqui, tivemos a subsecretária de Assuntos de Inovação do município, o vereador Pólice Neto e outros que virão, todo mundo conversando sobre a mesma questão. A gente precisa ter informação qualificada para decisões políticas que sejam importantes. E, antes de abrir a mesa, essa é uma mesa muito especial, esse período, esses dois painéis, porque a gente retoma algumas questões, e vocês são muito novinhos aqui, grande parte nem sabe da luta que foi para o chamado direito urbanístico se situar como um ramo científico. Mas ele é direito público, e sem o direito administrativo, ele não se perfaz, porque quem executa a cidade, efetivamente, é a municipalidade, é o executivo municipal. Então, a gente precisa voltar a conversar né, sobre essas questões do direito administrativo, do direito urbanístico, que, na verdade, é um ramo do direito público, que traz uma carga forte com o direito tributário, porque nós estamos falando aí de serviços que serão geridos no ambiente da cidade, com os direitos humanos, prestigiando pessoas. Então, é uma mesa, são dois painéis muito especiais, porque traz um resgate de todas essas questões e questões de cunho de direito constitucional também. Então, é muito importante que vocês compreendam a dimensão de todas essas discussões. Nós precisamos nos fortalecer. Vivemos um período difícil, de instituições sendo abaladas, mas são em momentos difíceis que a criatividade e a inteligência faz com que a gente se una para poder ter propostas interessantes. Então, a tecnologia, por si só, não é um fator que muda. O que muda é a forma dessa aplicação. Então, eu acho que isso é uma colocação importante, a meta de todos esses dias das nossas conversas. E, antes, para encerrar e para a gente poder começar efetivamente, de novo, eu queria fazer um agradecimento às minhas fortes, lindas mulheres monitoras, a Fernanda Ávila, a Maria Eduarda, a Marília Pires, e que sem essas três meninas, isso aqui não estaria acontecendo. E esses alunos que estão aqui, e ex-alunos também, colaborando com toda essa infraestrutura. Então, eu pediria uma salva de palmas, porque eles merecem, né? Obrigada. Bom, muito bem. Então, eu vou compor a mesa e deixar a mesa com a nossa presidência. Eu convido a nossa professora da casa, a Bianca Richter, para presidir a mesa. Ela é professora aqui da faculdade, todos sabem, e tem um carinho grande pela cidade, que eu sei. Convido também, que gentilmente aceitou o nosso convite, a professora Isabel Fonseca, que veio da Universidade do Minho, que a gente tem feito
grandes parcerias. Então, é uma presença querida e agradecida por todos nós. Muito obrigada. Convido também a nossa professora da casa, Irene Nohara, que também gentilmente aceitou estar aqui. São Paulo é uma cidade muito difícil, então eu agradeço a mesa imensamente por todos estarem aqui. Bem-vinda, Irene. E convido a professora Daniela Libório, um detalhe mackenzista, para os nossos alunos, foi a nossa veterana, e que é professora da PUC e retorna aos bancos e à casa mackenzista. E convido também a nossa professora da casa, Ana Flávia Messa, que também gentilmente cedeu o seu tempo para estar aqui, e é um prazer e um agradecimento especial. Muito obrigada. Bem-vinda. Bianca, agora a mesa é com você. Boas discussões. Professora Lilian, parabéns pela organização do evento. Pela manhã eu acompanhei nas redes sociais, foi um sucesso, e é um prazer presidir essa mesa com uma mesa totalmente feminina, de Brasil e de Portugal, para discutir temas tão relevantes. E sim, me preocupo com a cidade, acho que todos que estão aqui têm isso em comum. E, sem mais delongas, eu passo a palavra à professora doutora Isabel Fonseca, que é professora na Universidade do Minho, mestre e doutora pela Universidade de Coimbra, certo? E falará sobre e-governança, transparência e proteção de dados pessoais na perspectiva europeia. É, enfim, um prazer imenso estar convosco nesta cidade da educação dentro de São Paulo, de outra cidade. Cumprimento naturalmente as colegas com quem compartilho a mesa. Por último, mas em primeiro, professora Lilian, agradeço-lhe a lembrança do convite, felicito-a pelo evento, este encontro internacional, que já não é o primeiro, de Direito Administrativo Contemporâneo, e os desafios da sustentabilidade, desta vez dedicado este encontro às cidades inteligentes, humanas, sustentáveis e à nova agenda urbana. Dizer que este direito administrativo contemporâneo é, de facto, um direito administrativo desafiador e desafiante para os que o estudam, para os que o investigam, para os que o aprendem. Em Portugal e na Europa, e em particular na nossa realidade nacional, um dos temas difíceis de trabalho situa-se precisamente na harmonização de fontes de direito, umas de matriz nacional e outras de matriz europeia e outras de matriz internacional. Este novo direito administrativo global tem, de facto, na sua essência, múltiplas fontes de direito, e o difícil é harmonizá-las, é aplicá-las de forma harmoniosa nos casos concretos. Este tema é precisamente um tema em que as dificuldades de harmonização destas 1001 fontes de direito administrativo se colocam. Daí o desafio que eu trouxe, que me coloquei a mim própria e que trago para partilhar com todos. Porque o que está aqui em causa, e para não repetir de novo muitos dos assuntos que, na verdade, já foram aqui apresentados e brilhantemente de manhã, um dos assuntos que eu queria destacar a propósito da proteção de dados pessoais é o problema da harmonização destes direitos que estão em causa, que não são de todo absolutos, nem podem ser assim entendidos, que é o direito do titular dos dados a protegê-los
e, ao mesmo tempo, no contraponto, no outro lado, o direito que têm todos os outros de contar com uma administração transparente, com uma administração que não é opaca, não tem que ser, não deve ser, por força dos valores inerentes ao Estado de Direito democrático e por força de valores e princípios que a Constituição da República Portuguesa, designadamente, acolhe. Portanto, é este o tema que aqui vos quero apresentar. No fundo, um problema que tem a ver com uma antinomia, com uma moeda que tem duas faces, com um grande dilema, que é proteger e, ao mesmo tempo, salvaguardar uma administração que tem que ter paredes ou telhados de vidro para poder ser controlada nesse Estado de Direito Democrático, designadamente pelos cidadãos. Como sabem, enfim, Portugal e Europa têm um quadro normativo, regulador, daquilo que deve ser o tratamento de dados pessoais. Não é recente, afirmou-se mais recentemente, em 2016, um regulamento europeu que visa exatamente trabalhar a disciplina naquilo que é o tratamento de dados de pessoas singulares, seja o tratamento feito por empresas, o setor privado ou o setor público, e um regulamento que entrou em vigor em 2018 e logo de imediato fez despolutar um conjunto de dúvidas. Como aplicar este regulamento europeu, que tem aplicabilidade direta em todo o território da União, incluindo Portugal, com a Constituição da República Portuguesa e legislação existente em vigor. Lembrar que Portugal tem uma tradição muito significativa naquilo que é a afirmação dos deveres de transparência dos entes públicos e também naquilo que é a defesa de informações, de dados pessoais, sobretudo dados especialmente sensíveis. Portanto, o primeiro problema foi exatamente esse, conciliar o direito existente com o regulamento da União Europeia. Nós temos uma recente legislação que vem dar execução a este Regulamento Geral de Proteção de Dados e os problemas vão continuar. Vão continuar tanto mais quanto a nossa entidade nacional independente que fiscaliza, que faz aplicar o regime jurídico em matéria de proteção de dados, veio já dar nota, veio já dar conta de que não aplicará certas normas desta lei de execução do Regulamento Geral de Proteção de Dados de matriz europeia, porque entende que a lei portuguesa entra em rota de colisão com o regulamento. Os desafios do direito administrativo estão, portanto, aqui subjacentes nesta problemática de harmonização de fontes de direito. Dizer que o que é que em particular me inspirou para, em particular, trabalhar esta dimensão da proteção de dados. Um filme que por acaso vi aqui em São Paulo. Ele estreou em finais de junho de 2017. O Círculo, como assim foi conhecido na língua portuguesa, The Circle. Um filme, enfim, que contou sobretudo com dois atores muito conhecidos, Emma Watson e Tom Hanks, e aborda sobretudo o problema dos avanços da tecnologia e das redes sociais e também aborda, sobretudo, os perigos do poder daquele que é o titular da informação, dos Big Data. Em particular, conta a história de Mai,
ou May, enfim, uma jovem universitária que acalentava o sonho de trabalhar na maior empresa de tecnologia do mundo, da Circle. Esta empresa é uma empresa, enfim, no contexto do filme, a mais poderosa do planeta e atua precisamente no contexto da internet e é responsável por conectar os e-mails dos usuários com as suas atividades diárias, as suas compras e outros detalhes privados. A organização é fundada por Iman, enfim, representado por Tom Hanks, e o seu principal produto é o SeaChange, uma pequena câmara que permite aos usuários compartilhar os detalhes das suas vidas cotidianas com todo o mundo. A May é contratada e, portanto, fica empolgada com a possibilidade de estar perto das pessoas poderosas, é crente nos propósitos da Circle e fica muito rapidamente consumida por esta obsessão da transparência. Claro que a sua vida vai mudar no filme e rapidamente damos conta de que ela, ao aceitar documentar a sua vida, usando também o mesmo aparelho, a mesma câmara, expondo a sua vida, a sua rotina a todos, percebe, dá conta da vulnerabilidade em que se encontram todos, nomeadamente a sua própria pessoa e todos os que a rodeiam, designadamente os familiares. E, portanto, ela dá conta de como partilhar a informação, a transparência, tem vantagens, mas há, de facto, perigos associados, incluindo a intimidade da vida privada. Portanto, é de facto, primeira circunstância, é de facto este o tópico, o leitmotiv pela qual quero desenvolver este tema, por ter sido precisamente aqui em São Paulo, que pela primeira vez me dou conta das dificuldades de conciliação de vários aspectos que dizem respeito à partilha de dados, à transparência e, ao mesmo tempo, à necessidade de salvaguardar informação que contém a intimidade das pessoas. Na verdade, enfim, o filme não está tão longe da realidade e as Circle estão entre nós. Na verdade, eu devo dizer que é um facto que hoje somos também nós, usuários, tão expostos e tão dependentes a este tipo de empresas de tecnologia, mas não nos vamos dando conta verdadeiramente dos perigos porque usufruímos das vantagens. Mas dizer do seguinte, que há uma revolução, de facto, digital em curso e que tem a ver, sobretudo, com um aspecto que hoje de manhã já foi muito bem trabalhado, designadamente pelo Lucas, mas não só, e que tem a ver com a revolução digital pela emergência da tecnologia 5G, pela, enfim, imersão, como se diz entre nós aqui no Brasil, da inteligência artificial, da internet das coisas e do Big Data. Na verdade, quem conhece o que se passa nos bastidores das indústrias de telecomunicações e de tecnologia digital, bem sabe o quanto elas estão em polvorosa. E, portanto, o advento do 5G promete ser a grande revolução que irá separar definitivamente aquele que parece ser o mundo da realidade de um mundo que ainda nem conseguimos configurar verdadeiramente, como sendo, de facto, um novo passo nunca visto na história. A verdade é que este 5G, a nova geração da internet de banda larga, vai aumentar, vai suceder ao 4G até finais de 2020. Pensa-se já que há um leilão proposto e 5 grandes empresas, chinesa, finlandesa, sueca, 2 americanas em competição, já para o primeiro semestre de 2020, aqui no Brasil, e precisamente
esta nova configuração, desta nova tecnologia, que tem um propósito geral e que não vai apenas afetar um setor da economia, mas a humanidade como um todo. E que, portanto, é a quinta geração, se quisermos, de tantas outras inovações que vão mudar definitivamente as relações humanas. Nós fomos dando conta ao longo do tempo, de facto, de algumas inovações tecnológicas, também já aqui referidas de manhã, a imprensa, Gutenberg, a eletricidade, a corrida espacial, enfim. Tantas mudanças de paradigma aconteceram. Se quisermos voltar um bocadinho atrás, e essas mudanças aconteceram, às vezes a população não se foi dando conta. No século XIX, os países foram conectados por cabos submarinos com o telégrafo. Mais adiante, a telefonia fixa passou a ligar as pessoas, as famílias, o telemóvel, a internet móvel, mas de facto a grande mudança, uma mudança acelerada, parece-nos que está em curso e, portanto, isto que é aumentar de 20 para 100 vezes mais a rapidez da transmissão de dados, com downloads, com uploads quase instantâneos. É aquilo que se procura ganhar do ponto de vista da luta contra o tempo, é decidir, ter a informação e decidir em tempo real. Ora bem, há um senão de que vamos falar a seguir. Ainda lembrar este propósito, por força desta mudança em curso, que também tem este impacto, o grande diferencial do 5G está na erupção da indústria 4.0 associada à internet das coisas. Aquilo que nós vamos encontrar, como sabem, a indústria 4G é o conceito que engloba as principais inovações tecnológicas no campo da automação, e, portanto, é o controle e a tecnologia da informação aplicadas aos processos de facturação ou de manufatura, de feitura, através da máquina. Dizer que fala-se mesmo numa revolução industrial que está verdadeiramente em curso. Portanto, o reverso da medalha, era aqui que eu queria chegar. Não é? Depois de darmos conta de todas estas potencialidades em construção, dá conta do reverso da medalha. Nesta profusão de dados, a privacidade pessoal pode ser, de facto, transformada em algo do passado. Esta é, de facto, a dúvida. Falamos que, e há pouco ali fora, numa guerra em curso entre Estados Unidos e a China para dominar esta tecnologia 5G, o tema da espionagem, fenómeno associado ao tema desde a espionagem naquilo que são as informações das empresas, aos dados dos usuários da internet. A tecnologia irá dividir as nações, na verdade. Também um outro problema, e estou a suscitar agora algumas dúvidas, o domínio das áreas de inteligência e de telecomunicações e o domínio por dados valiosos sobre o comportamento das pessoas interessam às grandes empresas, interessam aos líderes governamentais. Comecei com um título, não é? Ao que parece, e citei de facto uma frase que não é minha, ao que parece, no futuro, por este andamento, todos os cidadãos serão transparentes. Mas, ao mesmo tempo, os Estados são opacos, ou serão opacos. Como, de facto, resolver este dilema? Como, de facto, podemos inverter esta tendência a salvaguardar a privacidade dos cidadãos? Como fazê-lo? A seguir vamos procurar dizer como potenciar, como muscular a transparência dos Estados. E quando digo dos Estados, digo das administrações públicas, seja a administração pública estadual, seja a regional, seja a municipal, as administrações públicas, como as tornar mais transparentes. Como tornar mais
cautelosa a divulgação da informação que é dos cidadãos. Sobretudo quando a mesma é tratada, é recolhida, é tratada pelas empresas que, em grande escala, recolhem, tratam, divulgam, cedem, vendem informação dos particulares. A regulação mais séria que entre nós na Europa aconteceu é de facto esta, que surge com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, um regulamento de 27 de abril de 2016, aplicável em Portugal, porque é de facto uma fonte normativa europeia que tem aplicação direta nos Estados-membros, aplicável em Portugal desde finais de 2018. Regulamento que foi executado através de uma lei, ainda que não tivesse que assim acontecer, uma lei que surge há pouco, precisamente em agosto de 2019, e que vem assegurar a execução na ordem jurídica nacional daquele regulamento sobre a proteção de dados singulares, no que respeita ao tratamento de dados e no que respeita também à livre circulação desses dados. Portanto, no contexto do quadro normativo europeu e nacional, bem como também no quadro nacional, tanto de ordem, enfim, digamos, ordinária como constitucional, há também um dever de proteção de dados. Pois bem, dizer que como inverter a tendência que há pouco anunciamos e que nos, enfim, parece lógica, que é como promover a transparência dos Estados, das administrações públicas. Também há um quadro normativo, sobretudo um quadro normativo constitucional em Portugal, muito caro, porque, na verdade, ele é acolhido na Constituição da República Portuguesa, no setor qualificadíssimo dos direitos fundamentais dos cidadãos, designadamente direitos fundamentais de natureza análoga a direitos, liberdades e garantias, e que, precisamente, consagra o direito de todos de aceder à informação que a administração tem na sua posse, direito de aceder a elementos que constam dos registros e dos arquivos que a administração tem em seu poder. Quadro constitucional que, na verdade, é também desenvolvido em legislação ordinária, portanto, no Código do Procedimento Administrativo Português, há dois, enfim, normativos que concretizam o direito fundamental de acesso à informação no processo em curso ou no direito de acesso aos arquivos que a administração tem em seu poder e que permitem também reutilizar a informação e, enfim, concretizá-la através da emissão de certidões ou de cópias. E esta legislação ordinária, como seja a Lei de Acesso aos Documentos Administrativos de 2016, é, portanto, um diploma que me parece agora que pode entrar em rota de colisão, para usar a mesma expressão de há pouco, designadamente com o regulamento de execução do Regulamento Geral de Proteção de Dados. E já vamos ver porquê. Porque há aqui alguns momentos de desarmonia entre aquilo que são os conceitos. Designadamente naquilo que é a necessidade de, para divulgar informação, ter que apagar elementos que constam dos registros e dos arquivos da administração pública. Antes de concretizar esta ideia e aquilo que pode estar aqui em causa do ponto de vista da dificuldade, sobretudo das administrações públicas, em primeiro lugar, também elas, que, tendo o dever de divulgar informação, terão que saber respeitar norma que impõe cautela nessa divulgação. Portanto, nenhum dos direitos é absoluto
há que os harmonizar adequadamente. E chamamos aqui o princípio da proporcionalidade, que vamos a seguir concretizar e desenvolver melhor. O Regulamento Europeu visa precisamente isto, a proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados. E acolhe, enfim, eu poderia estar aqui... O regulamento é enorme, é muito técnico, é muito difícil de ler, é de facto muito difícil de ler de forma sistemática, de forma harmoniosa e poderia de facto ficar aqui a elencar o conjunto de novidades que o Regulamento Europeu trouxe e introduziu na ordem jurídica europeia. Mas lembrar apenas, enfim, que ele acolhe novos direitos dos cidadãos e novos deveres das entidades que têm os dados em seu poder, sejam elas entidades públicas ou privadas. E, portanto, desde o conceito de dado pessoal, que tem a ver com a informação relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável, sendo certo que identificável é aquela pessoa que, através de algum elemento, possa ser determinada, como seja o nome, como seja o número de identificação fiscal, como seja o número de um passaporte, o número de um cartão de cidadão, um número que permita identificar a localização da pessoa e outros elementos específicos relativos à identidade física, genética, mental, económica, cultural ou social dessa pessoa singular. Dizer que um primeiro problema surge aqui nesta harmonização. Em Portugal existia, de facto, um conceito restrito de dado pessoal que ficaria protegido de forma qualificada. Há uma entidade administrativa independente em Portugal, chamada Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, a CADA, que foi dando pareceres muito interessantes na perspectiva da divulgação da informação que a administração tem em seu poder, dizendo há dados que não são pessoais e muito menos para fechar, para guardar, e há outros que são dados nominativos, dados fechados, sobretudo os que têm a ver com a intimidade da vida privada ou com aquele tipo de elemento que permita identificar valorações, opções de ordem pessoal, política, religiosa, e esses sim são dados pessoais a fechar a terceiros, a menos que o titular dos mesmos consintam essa divulgação. O tratamento, na verdade, é uma expressão que o regulamento acolhe e, numa perspectiva ampla, não só a recolha, como a adaptação, a alteração, a recuperação, a divulgação, a transmissão, a difusão, o apagar ou a destruição da informação. Todos estes aspectos dizem respeito à expressão tratamento de dados que o regulamento traz. Princípios como o da legalidade, princípios como neste tratamento de dados, não é? Princípios como da legalidade, da funcionalidade, o princípio da minimização dos dados, no sentido de que, enfim, se quisesse fazer uma síntese, poderia dizer que, enfim, a informação recolhida tem que ter um tratamento lícito, de acordo com o quadro normativo. A informação recolhida só pode ser tratada para o fim que o seu titular garantiu a entrega da informação, provisória, porque sempre que ela já não é necessária, tem que ser apagada pelo direito ao esquecimento. O princípio da exatidão, toda a informação que não estiver certa tem que ser corrigida. Depois, um aspecto importante que o regulamento também traz e que tem a ver com, enfim, eu aqui a atrasar-me a apresentar os tópicos desta ferramenta tão importante também. Dizer a propósito da licitude do tratamento, como é que as entidades públicas ou privadas devem proceder ao tratamento? Que títulos podem invocar para tratar os dados pessoais?
dizer-lhes o seguinte, que há 5 títulos que permitem, que habilitam, que legitimam a pessoa privada ou a entidade pública que possui os dados a tratá-los. Em Portugal, introduziu-se um caos imediato assim que o regulamento foi aplicado. Porque as administrações públicas têm deveres públicos, designadamente de legalidade, obrigações de serviço público, têm deveres de publicidade de tanta informação no Jornal Oficial Português, no Diário da República. As entidades públicas, enquanto empregadores públicos, têm direito a tratar a informação dos seus trabalhadores públicos. Os candidatos que acedem aos concursos sabem que podem controlar a informação de todos os outros opositores e os dados de todos os outros opositores no concurso. Quem contrata, quem adjudica nas compras públicas bens e serviços, sabe que tem deveres de publicitação. Aliás, em Portugal há um portal base, uma plataforma eletrónica do governo, que é administrado por uma entidade administrativa independente, que obriga à publicitação do contrato que é celebrado por ajuste direto. A primeira grande dúvida foi exatamente esta. Como vamos fazer de hora em diante? Como é que vamos exigir o consentimento a todos os operadores económicos, a todos os candidatos que se apresentam num concurso público? Vamos permitir apagar tudo aquilo que é informação à partida pessoal num contrato de compra de bens e serviços para não divulgar o adjudicante? Como controlar preventivamente, não é? Aquilo que podem ser desvios à concorrência, ao tratamento igual, ao tratamento sem discriminação, à prevenção da corrupção, à aferição daquilo que é a conflitualidade de interesses nas compras públicas, na avaliação de desempenho. Em Portugal chegou-se a um ponto em que se proibia a divulgação das pautas dos alunos. Portanto, o extremo aconteceu durante este período. E a verdade é que todos nos esquecemos de quê? De que os títulos habilitadores para o tratamento de dados não é apenas o consentimento do titular dos mesmos. Há outros títulos que permitem às entidades, designadamente entidades públicas, divulgar, tratar dados pessoais. É o caso das obrigações jurídicas, é o caso do interesse público, é o caso, enfim, de legítimos interesses de terceiros no acesso à informação. E entro nesta última afirmação para vermos o quanto o conflito pode existir aqui. Sobretudo porque o Regulamento Geral de Proteção de Dados em Portugal foi apresentado não pelos publicistas, não pelos administrativistas, mas por todos aqueles, enfim, que quiseram dar formação, quiseram divulgar imediatamente o regulamento e promoveram, de facto, aqui um caos, um apocalipse com um novo regulamento que até impõe sanções. Sanções contraordenacionais, sanções penais, responsabilidade civil para com as entidades que não tratam os dados pessoais e, sobretudo, para aqueles que não têm o DPO, o encarregado de tratamento de dados. Ora bem, esqueceu-se durante muito tempo exatamente do direito fundamental de acesso à informação. E como disse há pouco, há um quadro normativo, constitucional, há um quadro ordinário, há uma lei. E é aqui que eu quero terminar a minha intervenção, dizendo há uma lei ordinária, há uma lei do Parlamento Nacional Português que garante a todos o direito de acesso à informação, da informação que consta de uma administração que tem que ser transparente por força de existir num Estado de Direito Democrático. Ora bem, como conciliar esta lei, atenção, que tem, de facto, várias normas. Ela protege aquilo que é o segredo
comercial, o segredo industrial, o segredo de Estado em matéria de segurança. E no que diz respeito aos terceiros, que não são meros curiosos, mas que têm que justificar porque é que querem aceder à informação que é própria de um outro, sem que o mesmo dê o seu consentimento para a divulgação, como pode a administração pública promover a transparência, como pode e deve a administração pública promover os valores do Estado de Direito Democrático, para que haja controle pelo cidadão, aplicar o princípio da proporcionalidade que a própria lei tem, que o regulamento europeu tem, mas que nem todos querem divulgar, e concretizar também um princípio, que o próprio regulamento acolhe, que é o de minimizar a informação. Sempre que possível, divulgar a informação, o dado pessoal, retirando o que não é justificável que seja divulgado. A Constituição da República Portuguesa tem o princípio da proporcionalidade como um princípio método, né, de aplicação dos direitos fundamentais. Divulgar, retirando o que não se justifica, numa lógica de ponderação custo-benefício. Portanto, a harmonização, um caminho longo para fazer caso a caso. Esperamos que os tribunais ajudem nisto que é a aplicação das fontes de direito administrativo transnacionais e nacionais. Muito obrigada pela vossa atenção. Professora Isabel, obrigada pela brilhante exposição e a constatação do que ocorre em Portugal, e também muito semelhante com o que encaramos aqui no Brasil. E a doutora mencionou o filme The Circle, me lembrou imediatamente um outro filme documentário que ficou bem famoso nos últimos meses, que é A Privacidade Hackeada, não sei se os presentes viram, que também demonstra como dados compartilhados por nós mesmos podem afetar empresas privadas e eleições, enfim, e decisões públicas, né? Perguntas no final, estão dando seguimento à mesa para dar tempo de todos os palestrantes fazerem as suas exposições. Agora, a professora doutora Ana Flávia Messa, que é advogada, professora aqui da instituição, do Mackenzie. Ela também é mestre em Direito pela própria instituição, doutora em Direito pela Universidade de Coimbra, em cotutela com a Universidade de São Paulo, e membro da Academia Paulista de Letras Jurídicas. Professora, a palavra é sua. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o honroso convite que me foi direcionado pela querida professora Lilian. Gostaria também de cumprimentar a professora Bianca, presidente dessa querida mesa, em nome de quem eu cumprimento os demais colegas, e um carinho especial à professora Irene. Eu vou tentar resumir, que eu tinha preparado muita coisa, mas eu vou tentar enxugar. E eu gostaria de fazer um agradecimento, uma lembrança ao professor Cecília e à professora Lia Persson. Desde a última década do século XX até os dias atuais, transformações muito significativas e rápidas têm sido presenciadas em todos os setores da nossa sociedade, o que acaba afetando o nosso modo de agir, pensar, interagir e de nos comunicar. Transformações essas que culminam num quadro que é complexo, fascinante e assustador, de um mundo em que estamos vivendo hoje, de um presente que estamos vivendo agora. Vivemos na pós-modernidade, que, embora ainda seja um conceito em construção, a pós-modernidade ela é um processo contemporâneo de mudanças significativas em principais tendências artísticas, filosóficas, sociológicas e científicas. E essa pós-modernidade, ela representa, na verdade, transformações sobre diversos temas e se caracteriza, basicamente, por 3 dimensões. Deixa eu só pôr aqui. Foi? Desculpa. Então, 3 dimensões. A dimensão da incerteza, a dimensão da inovação e a dimensão global. O que significa isso? São as 3 dimensões que caracterizam esse cenário contemporâneo da pós-modernidade que estamos vivendo. Falar da dimensão da incerteza.
há uma falta de critérios que sejam suficientemente sólidos para definir os padrões de orientação de conduta. Nós estamos vivendo num mundo da incerteza, onde as respostas para os problemas da sociedade não encontram mais, como antes, verdades ou respostas seguras. Surge aquele tempo do medo, da indefinição, da insegurança. Vivemos a angústia daquilo que não pode ser e a perplexidade de um mundo que não tem verdades seguras. A única certeza que nós temos é a inafastabilidade do risco e a imprevisibilidade do futuro. Nós temos um pensador chamado Ulrich Beck, que ele fala que a nossa sociedade contemporânea é uma verdadeira sociedade global de risco, ou seja, é uma verdadeira caixa de Pandora que promove um crescente e contínuo processo de liberação aleatória de novos riscos que redundam na incerteza, na imprevisibilidade e na insegurança. Nós temos um outro pensador chamado Anton Giddens, que fala que nós estamos vivendo num cenário de crise de controle. Há uma perda de domínio sobre esses novos riscos que surgem na sociedade. É aquela situação do mal-estar, da ambivalência, das vidas desperdiçadas. Ao mesmo tempo que nós temos essa dimensão da incerteza nesse cenário contemporâneo, também temos a dimensão da chamada inovação. A internet e as novas tecnologias digitais fazem emergir a sociedade de informação, cujo conceito começou a se formar nos anos 60, com os trabalhos de Alan Turing e Daniel Bell, que estudaram a influência dos avanços tecnológicos nas relações de poder, identificando a informação como uma categoria central da sociedade contemporânea. Essa sociedade de informação é uma sociedade onde o fluxo de imagens e mensagens passa a ser o ingrediente básico das nossas relações sociais. Trata-se, na verdade, de um estágio do desenvolvimento social onde os cidadãos, empresas, administração pública podem obter e compartilhar informações de qualquer lugar de maneira que seja mais adequada, surgindo uma flexibilidade nas comunicações. Dessa forma, nessa dimensão da inovação, acentua-se na generalidade dos países desenvolvidos social, uma sociedade de informação mediatizada e universalizada, e uma sociedade de conhecimento fundada no progresso científico e tecnológico. Além dessa dimensão da incerteza e essa dimensão da inovação, nós estamos também vivendo numa dimensão global. Significa isso? Que esse cenário da pós-modernidade, caracterizado pela invasão da tecnologia eletrônica, da automação e da informação, também faz com que a gente lembre que vivemos num cenário da globalização. Há uma intensificação das relações sociais em nível mundial, formando aquilo que os autores chamam de uma aldeia global. Surge, portanto, uma interdependência entre os Estados, as organizações e os indivíduos. E essa integração mundial que surge num mundo que é submetido às leis de mercado faz com que se configure em sociedade civil mais informada e mais consciente dos seus interesses e acabam, então, os cidadãos dessa sociedade exercendo uma maior pressão para ter mais eficiência e melhor atendimento nas suas necessidades. E, nessa dimensão global, ao lado dessa ideia, dessa intensificação, desse intercâmbio de pessoas, né, também nos deparamos, paralelamente, com o enfraquecimento do Estado nacional, num quadro que os autores hoje chamam de policentralidade dos poderes. Isso tanto a nível mundial, nível europeu, como no âmbito da própria administração pública. Então, esse é o cenário contemporâneo que nós estamos vivendo, caracterizado por essas três dimensões. E aí, é importante, além de ter essa noção do cenário contemporâneo, falar a respeito de um contexto mais específico. Eu sou um pouco atrasada com o slide, tá? Não estou acostumada com o slide. Além desse cenário contemporâneo, nesse cenário contemporâneo, é na confluência de duas tendências globais que surge o tema que interessa para nós na proposta da palestra, que são as cidades inteligentes. E quais são essas duas tendências globais? Nós temos, de um lado, o processo
de urbanização e, de outro, a revolução digital. Essas são as duas tendências globais nesse cenário contemporâneo que se formam para ajudar no surgimento desse item que se chama cidades inteligentes. E o que esse processo de urbanização e a revolução digital contribuíram para o surgimento das sociedades inteligentes? Nós temos que o crescente processo de urbanização levou mais da metade da população mundial a viver nas cidades. E hoje todas as cidades do mundo enfrentam o problema da concentração urbana. E se nós levarmos em conta o planeta como um todo, a taxa de urbanização, com base nos relatórios de desenvolvimento urbano, é desenhado da seguinte forma. No século XX, mais ou menos por volta de 1950, mais de 2/3 da população habitava as áreas rurais e 1/3 habitava as áreas urbanas, isso no século XX, 1950. E aí, o que aconteceu? Hoje, no século XXI, nós temos um outro cenário, um outro desenho. As projeções demonstram que o fenômeno se acelera, e hoje nós temos que a estimativa para 2050 é que haja uma inversão disso. 2/3 passe a viver nas cidades e 1/3 passe a viver em áreas rurais. E nós podemos também verificar que o grau de urbanização ele não é homogêneo nas várias regiões, né? Para vocês terem uma ideia, esse grau de urbanização ele não é homogêneo, até pelas cores você percebe que ele não é homogêneo. E as projeções demográficas demonstram que nós vamos ter uma nova geografia mundial. E a Unesco estima, por exemplo, que em 2050 nós teremos uma população urbana que chegue a quase 6 bilhões de pessoas. E só nesse valor, né, nesses 6 bilhões, 90% desse crescimento será na área, segundo estimativa, né, na área da África, que a população urbana vai triplicar, e na área da Ásia, que vai subir 60%. E soma-se a isso o fato de alguns países concentrarem quase a mais da metade da população urbana. A China, por exemplo, a China e a Índia, juntos, concentram 30% da população urbana, né? Aparece até destacado aqui a China e a Índia. E o Brasil, para se ter uma ideia, atualmente nós temos mais de 80% da população vivendo nas cidades. E se estima que em 2050 esse número se eleve a mais de 90%. Isso para vocês terem uma ideia de que, com este crescente processo de urbanização, começa a se pensar, então, num desafio, numa solução para sair desse problema da concentração urbana. E a outra tendência global, que depois os professores que vão me seguir vão falar especificamente dessa revolução digital, que também contribuiu para o surgimento das sociedades, das cidades inteligentes. Então, agora vou entrar no cenário mais específico e entrar no tema proposto da governança em cidades inteligentes. Tá? Então, a ideia foi mostrar que existe um cenário contemporâneo, que nesse cenário contemporâneo se formou essas duas tendências globais, que é a urbanização e a revolução digital, para surgir o tema das cidades inteligentes. E aí nós temos que o século XXI ele se destaca pela importância que se atribui às grandes cidades. As grandes cidades, locais de criação de riquezas, elas se tornaram hoje espaços e atores centrais no mundo globalizado. Mas, ao mesmo tempo, essas cidades enfrentam problemas e desafios. É o caso do crescimento populacional, a desigualdade que se faz entre os grupos sociais e os territórios, problema da sustentabilidade ambiental, problema da segurança pública, enfim. E aí, diante disso, é necessário se pensar em soluções para que se resolvam esses problemas e desafios que são colocados diante das cidades que ocupam uma posição de destaque nesse século XXI. E aí essas soluções são trazidas pelas chamadas cidades inteligentes. E aí, para entender as cidades inteligentes, é interessante, então, caracterizar esse fenômeno
das cidades inteligentes através de 3 dimensões essenciais. E aí a união dessas 3 dimensões vai formar a estrutura do que se chama de cidade inteligente. A primeira dimensão é a chamada dimensão finalística. A preocupação aqui é estudar as finalidades dessas cidades inteligentes. Quando se cria esse fenômeno, o que se busca com isso? Quais são as finalidades? Então, basicamente, criando as cidades inteligentes, você busca melhorar a eficiência dos serviços urbanos, você busca melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, você busca transformar as relações entre as empresas, entidades locais e cidadãos, facilitando o modo dessas pessoas de viver na cidade e buscar sempre criar uma nova cidade que seja eficiente, inovadora e funcional. Então, as cidades inteligentes têm essa finalidade, melhorar o serviço, a eficiência dos serviços urbanos, melhorar a qualidade de vida das pessoas, facilitar o modo de viver dessas pessoas e criar uma nova cidade que seja eficiente e funcional. E, além dessa dimensão finalística, também é importante para caracterizar as cidades inteligentes a chamada dimensão instrumental. Para se alcançar esse fenômeno das cidades inteligentes, são necessários meios utilizados para isso ser possível, para se construir esse fenômeno das cidades inteligentes. E aí, os estudiosos, eles reclamam ou definem da seguinte maneira: para eu criar uma cidade inteligente, eu tenho que utilizar o seguinte meio: eu tenho que superar o passado, conquistar o futuro. E, nisso, eu tenho que fazer a combinação de tecnologia, eu tenho que combinar tecnologia, gestão urbana e novos modelos de relações entre as pessoas que habitam aquela cidade. Eu tenho que criar essa combinação. Conseguir fazer uma gestão urbana, conseguir utilizar as tecnologias e criar relações entre as pessoas. E sempre partindo da premissa, dizem os estudiosos, de que as cidades inteligentes são criadas de pessoas para pessoas. Tem esse objetivo. E a última dimensão, a dimensão material. Qual o conteúdo dessas cidades inteligentes? Aí não existe uma uniformidade de pensamento, é um conceito ainda em evolução, em construção. O que se tem é o seguinte: você pode levar em casa, não dá, né? Você vai levar em conta que o conteúdo dessas cidades inteligentes você pode construir de 2 formas, basicamente, lembrando que é um conceito em evolução. Práticas conhecidas e adotadas como experiências concretas em países que servem de referência e são necessárias para se refletir sobre o assunto. E, ao mesmo tempo, criar dentro dessa realidade crescimento econômico vinculado ao conhecimento, sempre buscar novas tecnologias e o incremento ao desenvolvimento. É o que os estudiosos falam que deve ter nesse conteúdo das cidades inteligentes, muito embora seja um conceito ainda em evolução. Muito bem. Feita essa análise de que é necessário que se crie essas cidades inteligentes e assim caracterizada por essas 3 dimensões, então agora vem uma proposta, que é necessário, para ter essas cidades inteligentes, para você caracterizar essas dimensões que eu acabei de falar, garantir o que se chama de uma boa administração. E essa boa administração, hoje nós enfrentamos um sério, já me apontaram plaquinha de 1 minuto. Essa boa administração ela é, então, necessária para se garantir resposta a essas cidades inteligentes. E a boa administração, hoje a gente enfrenta um problema sério para concretizar as políticas públicas no nosso país, problemas esses que devem ser superados para possibilitar o desenvolvimento econômico e social. E, ao longo da nossa história, o Estado ele tem se mostrado um ator decisivo no nosso processo de crescimento, seja como investidor, seja como regulador ou prestador de serviços. E, diante dessa magnitude dos gastos governamentais, é essencial que haja um especial cuidado com essa boa administração. E a boa administração ela é um parâmetro que abrange critérios mínimos de uma atuação da administração pública que vise produzir resultados úteis para a coletividade. E essa boa administração ela é analisada, ela é vista
de duas formas, através de duas dimensões. A dimensão subjetiva e a dimensão... Eu gosto de dimensão, repararam, né? A dimensão subjetiva e a dimensão objetiva. Dimensão subjetiva. A boa administração é um direito fundamental a uma administração eficiente, eficaz, que cumpra os seus deveres com transparência, motivação, imparcialidade, que respeite a moralidade, a participação social, a responsabilidade, é um direito. E, na dimensão objetiva, a boa administração significa como que, no exercício da função de administrar, eu vou conseguir garantir essa boa administração para aqueles cidadãos que têm o direito a essa boa administração. E aí, buscando, então, qual a melhor forma de gerir isso e garantir aos cidadãos essa boa administração e construir o desafio das cidades inteligentes, é que, a partir de 1995, no Brasil, o Plano Diretor de Reforma do Estado trouxe a eficiência como uma forma de estruturar esse agir da administração. Só que a eficiência, apesar de ela modernizar e agilizar a administração pública, o que aconteceu? Ela se revelou insuficiente para atender as demandas da sociedade, porque a capacidade do poder público, da administração pública, não pode ser avaliado apenas pelo resultado das políticas que são feitas, mas sim pela maneira com que a administração exerce a sua gestão. E aí, nessa discussão, vendo que a eficiência não deu conta do recado, surge a ideia da governança, né? E aí, na governança, busca-se essa gestão. Como é que eu caracterizo essa governança? Primeiro, ela é uma gestão que funciona através de uma dinâmica conjunta e compartilhada entre o Estado, terceiro setor, setor privado e sociedade civil. Então, você tem organizações governamentais e não governamentais, o Estado, juntamente com outros atores sociais, que vão, juntamente, construir um consenso cidadão para se buscar o bem comum. E aí, nessa governança, para terminar, quando eu crio essa gestão como a solução para que a administração dê para o cidadão aquilo que ele espera, que é a tal boa administração, e construa uma cidade inteligente, vem, então, as diretrizes da governança nas cidades inteligentes. Então, aí eu propus o seguinte: quais são as diretrizes que deve ter nessa gestão chamada de governança, onde todo mundo tem que atuar de forma conjunta e compartilhada? Que diretrizes são essas que, uma vez combinadas, vão criar essas cidades inteligentes? Primeiro, identidade. Deve-se levar em conta, quando se constrói uma cidade inteligente, as características particulares, históricas, a identidade do próprio local. Continuidade. Deve-se elaborar sempre um plano a longo prazo, que ultrapasse a gestão dos partidos políticos e consiga trabalhar com aquilo que se chama de uma ampla participação, de uma boa comunicação, ou seja, uma governança ancorada mesmo na cidadania e na sociedade. Municipalidade, a ideia de que esses problemas da cidade inteligente devem partir da administração municipal, sendo o líder dele o prefeito. Pessoalidade, a ideia de que as cidades inteligentes são projetadas de pessoas para pessoas. A ideia da legalidade, deve-se ter sempre um marco legal que seja favorável para trabalhar e construir essas cidades inteligentes. Privado, eu tenho que chamar o setor privado para eu conseguir acelerar e desenvolver os meus projetos nessas cidades inteligentes, porque aí eu vou me aproveitar das habilidades, dos recursos desse setor privado, para, então, criar novos modelos de negócio que sejam mais sustentáveis. A horizontalidade, sempre a ideia do diálogo, do consenso, da conversa. Tecnologia, sempre utilizando as inovações, as ferramentas tecnológicas para construir soluções que resolvam realmente os problemas que são considerados até históricos nas diversas áreas que compõem a cidade. A abertura, essa ideia da transparência, que significa ter dados abertos para os cidadãos conseguirem monitorar, controlar aquela atividade da administração. E, por último, a integração, sempre a união de esforços numa dinâmica conjunta e compartilhada para se construir essa figura da cidade inteligente. Gente, eu não tenho mais tempo, eu iria destacar com vocês uma dessas dimensões, que seria a ideia da transparência, da abertura, mas, como não haverá tempo, fica para uma próxima, eu agradeço. Boa noite. Professora Ana Flávia Messa, obrigada. Desculpas
cobrança de tempo, mas é necessário, né, pela agenda apertada do evento, mas importantes todas as intervenções. Agora nós vamos ouvir a professora doutora Irene Nohara, que é professora e pesquisadora aqui da casa do programa de pós-graduação stricto sensu em Direito Político e Econômico. É também livre docente, doutora e mestre em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo, e ela falará sobre e-transparência em cidades inteligentes. Gostaria de externar a satisfação de participar de um debate tão importante, num painel tão relevante desse evento brilhante. Não tem nem como descrever um evento dessa natureza e as pessoas qualificadas que a Lilian reuniu aqui para nós no Mackenzie. Então, para a gente é um presente estar aqui nesse evento e, sobretudo, nesse painel. Né? Começar a falar também que é uma satisfação também integrar um painel agora totalmente constituído por mulheres. Então, isso já demonstra um aspecto de inclusão. A gente sabe o quanto a sociedade brasileira, como a sociedade latino-americana, às vezes é machista. Então, é sempre uma festa, uma celebração, quando a gente tem a oportunidade de integrar um painel com grandes pesquisadoras, como são as professoras que aqui integram. A professora Daniela Libório é praticamente a embaixadora do direito urbanístico no Brasil. Ela que fundou, que criou a autonomia do direito administrativo, do direito urbanístico diante dos seus avanços e transformações, e já trilhou um caminho pelo direito administrativo e depois estruturou toda uma pesquisa que marca uma transição nesse país. Né? Eu não sabia que a Daniela Libório também tinha sido mackenzista, que está falando... Bem-vinda, ela falou, seja bem-vinda você, porque eu já estava aqui há muito tempo. Né? Então, eu falei, ok, uma vez mackenzista, sempre mackenzista. Então, é uma satisfação tê-la aqui, professora também da Universidade Isabel Fonseca, do Minho, né? Também uma satisfação ouvi-la sobre um tema que, para nós, é muito caro, que a Europa tem uma experiência mais avançada, mas que a gente dá os nossos passos para a implementação, sobretudo no debate sobre a questão do tema da transparência, que é o tema, para mim, uma satisfação também estar aqui ao lado da professora Ana Flávia Messa, que acabou de defender com muito sucesso o seu doutorado de transparência em dupla titulação na Universidade de Coimbra, inclusive com o orientador da professora Isabel. Né? Então, olha como o nosso mundo está globalizado e que satisfação a gente poder, aqui no Mackenzie, ter esse debate com essa qualidade sobre esse tema tão relevante. Dizer que Portugal, para a gente, é sempre um paradigma, as cidades portuguesas, com a sua inclusão social, já se tornam aí uma referência, até a Madonna quer viver em Lisboa, enfim, e a gente sabe por quê, né? Pela qualidade de vida que se tem, pelos projetos urbanísticos que preservam a vida comunitária e pela segurança que essas cidades oferecem. Então, para a gente, sempre Portugal é um grande paradigma em relação às cidades sustentáveis, em relação às cidades inteligentes. Então, o meu tema aqui vai ser sobre a questão da transparência, uma ousadia, eu vou falar desse tema do lado da professora Ana Flávia Messa, e do debate da cidade inteligente, que é aquela que contempla a perspectiva do planejamento urbano, a perspectiva como ela nos trouxe aqui da questão da governança. Hoje em dia, o poder público é um poder que ele capitaneia um processo de integração e de aglutinação de atividades econômicas, de interesses. Então, ele não é aquele mais que determina de cima para baixo, mas que vê as potencialidades da iniciativa privada, da sociedade civil organizada e que contempla uma visão, de certa forma, includente e, evidentemente, que regulatória também desse processo. As cidades inteligentes ainda têm um desafio da tecnologia, da inovação, diante das transformações de comunicação, que talvez tenham sido as grandes transformações que trouxeram a sociedade de informação para, não só o debate acadêmico, mas para a nossa vivência prática. Né? Por isso que o Pierre Levy ele nos traz esse salto de revolução em relação ao que ocorreu a partir do momento em que houve
a internet como uma instância de comunicação, como uma instância de transmissão de informação, como uma instância em que as pessoas começaram a se informar na internet. E, posteriormente, mais recentemente, as redes sociais também ampliando a possibilidade de debate, de interlocução, como o nosso painel aqui diz respeito à questão da democracia em particular. Então, esse será meu enfoque no curto espaço de tempo que eu tenho para refletir sobre essa questão, que é a questão da transparência, que tem relação com a cybercultura, com a cyberdemocracia, que seria essa transformação a partir da revolução tecnológica, sobretudo a partir do advento da internet e das redes sociais, e o que propiciou, evidentemente, que uma perspectiva maior de participação da cidadania, de agregação de interesses e de transformação da sociedade mundial. A época que o Pierre Lévy fez a análise dele, ele estava muito otimista em relação a tudo aquilo que a internet poderia nos propiciar, porque ela passou a ser, de certa forma, uma forma das pessoas se instruírem e produzirem informações sem a intermediação de um editor, sem a intermediação de alguém que iria, de certa forma, escolher quem seria aquele que traria a comunicação. E isso, no início, causou um grande entusiasmo por parte dos analistas, porque eles achavam que isso iria agregar uma certa inteligência coletiva, que iria permitir com que a sociedade agregasse interesses e se transformasse. Até Humberto Eco já foi bastante cético, ainda naquele momento, em relação a essa questão da inteligência coletiva, dizendo que, na realidade, as redes sociais empoderaram o que ele falava do idiota do bar, né, da aldeia, né, o sujeito que bebe uma, sai falando barbaridades e que, enquanto estava ali sem acesso às redes sociais, não era capaz de agregar outros tantos quanto idiotas, entre aspas, essa expressão que ele se utiliza em relação a essa perspectiva de agregar interesses que nem sempre contemplam as maiores informações. Então, hoje, a gente percebe que, se as redes sociais, de certa forma, elas potencializam a participação social e nos trazem informação em conjunto com a internet, de outro lado, também, elas são bolhas de comunicação de pessoas que nem sempre são as pessoas mais instruídas. Então, a gente percebe, na atualidade, por exemplo, no Brasil, 10 milhões de pessoas, 7% da população acredita que a Terra é plana. Então, imaginem, a gente está em pleno século XXI e, enfim, o fato da gente ter um instrumento, o fato da gente ter acesso, comunicação rápida, não significa que isso irá aprofundar. A gente precisa dar um passo a mais em relação a essa perspectiva para que a internet não empodere bolhas de certa forma, obscuridades de pensamento. Então, essa reflexão ela tem que ser aprofundada, inclusive da perspectiva da Primavera Árabe, que inicialmente foi algo que foi visto como extremamente positivo, pois agregaria e se achava que a internet era o meio de certa forma, as pessoas romperem a passividade e questionarem governos autoritários. Depois, em muitos daqueles casos, isso gerou problemas, que trocou governos de 6 por meia dúzia, tão autoritários quanto, e gerou problemas também na Europa, em relação a essa perspectiva da Primavera Árabe. Agora, no Brasil, nós tivemos, em 2013, manifestações que começaram por questões coletivas em relação à questão do transporte. Nós estamos vivenciando essa mesma situação na América Latina, no Chile, atualmente, também começou com a questão do transporte, mas enveredou também por uma crítica em relação à retração de direitos sociais. Então, são questões aí que são atualizadas diante dessas transformações. O fato é que esses meios que nos são proporcionados, eles realmente propiciam a participação direta da população, propiciam, inicialmente, um controle social em relação à atuação da administração pública, e nós temos vários instrumentos que são modernos, nós temos os processos eletrônicos, nós temos a possibilidade, com a lei de acesso à informação, a que as pessoas tenham acesso, e as administrações públicas são obrigadas a fornecer os dados. Então, nós temos uma transparência, que é uma transparência mais ativa, e uma transparência passiva, quando não existe esse fornecimento de dados, e as pessoas solicitam, e um prazo a partir da lei de acesso à informação. Só que, na atualidade, nós temos um aspecto que, de certa forma, traz uma complexidade, mas que é muito importante na nossa sociedade atual, que é a Lei Geral de Proteção de Dados.
E a gente sabe que, na atualidade, se costuma dizer que o petróleo não é o recurso mais importante, mas sim os dados. E é isso que as empresas, de certa forma, desejam. Às vezes, essas empresas que contemplam seus data centers, elas têm mais informações sobre nós mesmos do que nós sequer imaginamos. Às vezes, as nossas escolhas são tão inconscientes na internet que a gente não imagina o que elas sabem da gente mesmo. Às vezes a gente critica do ponto de vista social, mas as pessoas só veem no portal do UOL banalidades, e se a gente fosse realmente ter acesso às informações, a gente ia ver o quanto a gente clica no novo corte de cabelo do Neymar, no novo namorado de não sei o quê, e a gente também ia ficar chocado em relação ao nosso comportamento, às vezes, nas redes, que a gente sequer sabe. Existem também sistemas de retarget. Às vezes você está pesquisando alguma coisa, de repente vem, volta, ali, você já comprou passagem aérea e continua a vir a proposta. Então, para as empresas, isso é extremamente importante. Esse é o grande recurso, são os dados. Só que os dados também contemplam aspectos de intimidade, aspectos de privacidade. Não é a mesma intimidade da época da Hannah Arendt, que falava a diferença entre o público e o privado como mais recatado, porque as próprias pessoas, elas acabam fornecendo esses dados todos no seu dia a dia. Então, as pessoas, às vezes, não percebem o quanto elas mesmas estão se fazendo uma autoexposição em relação à sua intimidade, à sua forma de ver, o que elas pensam da vida, como elas se comportam. E, às vezes, elas não têm capacidade de sopesar o quanto isso impacta, às vezes até negativamente, em relação a uma vida profissional, em relação a aspectos que são importantes. Por isso que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem, de certa forma, para tentar preservar a questão da privacidade, dentro de uma visão em que o próprio indivíduo fornece esses dados, mas que depois ele também tem uma autodeterminação no sentido de ter o direito ao esquecimento, no sentido de ter como, de certa forma, gerir esse tipo de dado, que, uma vez que compartilhado, uma vez que está na rede, circula e produz um impacto muito significativo. Então, nós temos, na atualidade, essa perspectiva de respeito em relação à dignidade humana. E a dignidade humana significa que cada ser humano ele é único e é um fim em si. Por isso que, do ponto de vista da administração, também englobar a participação ativa da sociedade significa tratar o cidadão enquanto sujeito e não enquanto objeto por parte da administração pública. E, ao mesmo tempo, isso nos traz uma série de debates acerca de alguns conceitos, como o conceito de cidadão-cliente. Hoje em dia, muito se empoderou a capacidade de consumo, mas pouca capacidade de participação, que é aquilo que a transparência, de certa forma, deve propiciar, não enquanto os meios digitais, talvez trazendo simplesmente meios, mas também como uma forma de acesso à informação, uma forma de participação. E, desse ponto de vista, do ponto de vista da sociedade, como a professora Ana Flávia falou, nós estamos vivendo na pós-modernidade. Às vezes é complexo nós desejarmos uma cidade sustentável, uma cidade com solidariedade, quando a gente percebe que existe um hedonismo, existe um individualismo, existe a competitividade. Até os psicólogos começam a falar sobre esses temas, porque, hoje em dia, a gente tem uma ampliação muito grande da depressão, do suicídio, e isso muito por conta também das redes, que não trazem só coisas positivas para a gente. Às vezes, por mais que a pessoa faça algo incrível na vida dela, que ela deveria estar comemorando, quando ela vai postar na rede, ela vê que a rede dela tem pessoas que fizeram algo 10 vezes mais incríveis. Assim, e aí ela se sente mal em relação a essa situação, porque realmente a rede propicia essa comparação. Eu até agradeço eu não ter nascido nesse período e não ter formado a minha personalidade nesse contexto. Às vezes eu ia para a casa da minha avó, no sítio, ficava naquele tédio, vendo Sessão da Tarde, e não me sentia mal com isso, era só a minha vida. Agora, se eu tivesse uma rede social e, de repente, visse ali todo mundo esquiando na Suíça, passeando, na época, enfim, no Caribe, como é que eu iria me sentir, me comparando? Ou festas acontecendo que eu não fui convidada, que, de repente, está passando na minha timeline ali. Hoje em dia, evidentemente,
evidentemente que eu fico mais tranquila em relação a essa questão, mas imagina um adolescente, como que ele se sente diante dessa situação, dessas redes que não propiciam só coisas boas, mas propiciam também todo um grau de comparação. E também outro aspecto importante, a tecnologia nem sempre ela tem que ser só celebrada, né? Isso que a Lina está falando aqui, que são questões envolvendo cidades para pessoas, porque às vezes a gente vê algum aplicativo, a gente acha isso espetacular, mas a gente não debate a uberização, não debate a questão da precarização do trabalho, quanto às vezes algum aplicativo ele se transforma num atravessador em relação a uma série de relações que poderiam se estabelecer com maior liberdade. A gente não analisa, a gente vê uma visão romantizada do Airbnb, do coworking. Então, agora as pessoas querem alugar sua segunda casa. Será que não é por conta de uma crise que houve, que faz com que a pessoa, para manter essa segunda casa, ela tenha que alugar? Será que essa sociedade está realmente com vontade de compartilhar suas toalhas, seu secador de cabelo com outras pessoas, né? Às vezes, o mercado ele romantiza muito essas transformações. E a gente, na universidade, a gente tem que estar à frente das instituições para fazer essas críticas. Então, na verdade, aqui eu só queria problematizar esses temas que são tão ricos e que só iniciam uma série de debates que a gente vai aprofundando. Mas, para finalizar, até rapidamente aqui, eu tive a oportunidade de debater até com o Wilson, que não pôde estar aqui, mas que também é um grande urbanista, enfim, é uma pessoa assim, que, na área do direito público, tem uma expressão muito grande, e a gente estava debatendo uma questão de cidades inteligentes, e esteve também o Buckridge, né, que está aqui no evento, e ele pesquisa inteligência do ponto de vista da biologia. E ele falou o seguinte, uma coisa que deixou a gente bastante animado, para vocês não ficarem deprimidos aqui com a minha apresentação. Ele falou assim que São Paulo é uma grande metrópole que tem uma potencialidade imensa de produzir inteligência, por conta da diversidade que essa cidade congrega. Então, ele falou que inteligência, na atualidade, não significa ser mais forte e tal. Inteligência significa maior capacidade de adaptação. E, na pesquisa dele, que ele viu de formações de cidades inteligentes, foram poucos momentos históricos que congregaram tanta diversidade, tanta possibilidade de transformação. Então, essa aqui, por exemplo, é uma grande metrópole com todos os seus problemas, mas com uma potencialidade muito rica por conta da diversidade de produzir inteligência. Então, essas seriam as observações, e agradeço a Lili a oportunidade. Professora Irene, obrigada pelas suas colocações, dando seguimento ao painel, e obrigada por observar o tempo, né, importante nesse momento. Gostaria de passar a palavra à professora Daniela Libório, que a professora Irene também já fez uma breve introdução da importância da sua atuação na área, que falará sobre democracia e governança. A professora é advogada, professora na PUC de São Paulo, presidente da Comissão de Direito Urbanístico da OAB Federal, doutora e mestre em Direito pela PUC São Paulo, especialista em políticas ambientais e globalização na Universidade de Castilha-La Mancha, Espanha. São 15 minutos. Trouxe o cronômetro. Tá ótimo, muito obrigada. Deixa eu ver se me acerta aqui. Para mim é uma alegria imensa estar aqui de volta à minha casa, né, à minha graduação, se bem que essa ala simplesmente não era nem embrião, né? Eu sou da época em que o primeiro prédio de tijolinho era a reitoria, o segundo era a biblioteca, o terceiro era a faculdade de Direito, todos cabíamos lá. Então, era uma certa confusão, mas era uma coisa bem interessante, aquelas escadas rangendo, a gente sabendo que estava todo mundo indo embora e tudo mais, Poças Leitão abrindo, isso é Mackenzie e tal. Então, enfim, outros tempos, mas, de qualquer forma, era Mackenzie já. Não era desta forma, mas é. E, para mim, é muita alegria ver a expansão da universidade, toda essa cor acontecendo aqui. Agradeço tremendamente ao convite da professora Lilian e ver colegas tão queridos, amigos tão queridos. Agradeço imensamente a fala tão gentil da professora Irene, não é, de ver aqui também, junto já a doutora Alexandra Fux, ver Cecílio, ver todo mundo aqui. Enfim, e vou aqui direto para o meu tema, encerrando esse painel, e eu vou espalhar o formigueiro. Que é isso, todo mundo foi construindo, organizando, e eu vou espalhar tudo. Acho que faz parte desse papel, que, de alguma maneira,
as falas que me antecederam facilitaram tremendamente, trazendo os conceitos, fazendo essa organização. A minha provocação é governança e democracia dentro dessa sociedade digital, e, mais ainda, que sempre é o meu foco, olhar isso dentro de uma dinâmica urbana. Então, tentando trazer alguma capacidade de síntese e, ao mesmo tempo, alguma perspectiva analítica para esse tempo, né, para esse tema, o que nós temos? Né? Quer dizer, diante das cidades, independente de toda a transformação que tenha acontecido, a ideia da política urbana é uma ideia de gestão, e, no nosso caso do Brasil, essa política urbana ela tem que estar voltada para o bem-estar dos habitantes. E é importante a gente reforçar isso, porque antes da Constituição de 88 não havia essa história, ou seja, podia-se fazer política urbana mesmo que não tivesse bem-estar dos habitantes. Era uma função meramente ordenadora. Então, o Código de Posturas e a Lei de Zoneamento, que eram os dois instrumentos básicos que existiam, eles estavam lá para ficar organizando predinhos, calçadas, recuos e etc., copiados daqui ou dali, mas sem pensar efetivamente se a gestão daquela territorialidade estava trazendo bem-estar dos habitantes. Então, quando a Constituição Federal traz lá no 182 que a política urbana está voltada ao bem-estar dos habitantes, é assim que a gente tem que começar essa conversa. A cidade tem que estar focada para o bem-estar dos habitantes. E, se o plano diretor e a legislação e os instrumentos não trouxer bem-estar, ela é inconstitucional. É assim que a gente tem que começar essa conversa. Né? E aí isso tudo vai trazendo uma camada de reflexão bastante importante para a gente. Né? E, então, não é à toa que, no nosso caso do Brasil, que tem essa federação atípica, tripartite, que o município é ente federativo, né? E está na competência do município essa política urbana. Por que isso tudo? Por que essa costura? Foi sem querer? Não, não foi sem querer. É porque o Brasil é muito diverso, tem um tamanho continental, realidades absolutamente díspares, com culturas e histórias que são muito próprias e autênticas, e, portanto, só o gestor local, com a comunidade local, vai saber o que é melhor para aquela cidade. A dizer que o município na bacia amazônica não pode ter os mesmos instrumentos com a mesma dinâmica de São Paulo, ou do litoral do Nordeste, ou do interior do Mato Grosso, ou do Sul. São realidades muito diferentes. E aí eles têm que saber como é que isso vai ser refletido. E, se nós vamos trazer para a ideia de governança, de democracia numa sociedade digital, mais ainda essas diferenças acontecem. Porque, enquanto estamos tentando ver se patinete é bom na Faria Lima, né, nós estamos pensando que, na cidade amazonense, estão esperando o barquinho do poder público passar para ver se aparece lá a justiça eleitoral, ou os médicos, ou vão regularizar ali os documentos naquela população que está lá numa capilaridade fluvial que é insuperável pelo corpo humano. E a gente está vendo se vai mais rápido que o carro com o patinete lá na Faria Lima. Né? Mas, ao mesmo tempo, tem as enchentes do Pantanal, ou nós temos o óleo agora tomando todas as praias do Nordeste, causando algo irreversível. É uma outra história de chorar. Tá certo? Então, o que eu estou provocando com isso? Que essa reflexão, né, da sociedade digital, que a governança a ser estabelecida, ela não pode jamais ficar descolada dos elementos de concretude de realidade. E aí, para isso, nós vamos trazer algumas questões a serem debatidas dentro desse brevíssimo tempo, que, na verdade, eu vou estar só, né, trazendo aqui alguns esboços de ideia, e espero que eu cause muitas dúvidas e desconfortos, porque é aí que a gente vai, né, mais para frente, conseguir trazer reflexões mais aprofundadas. Então, quando nós trazemos a ideia da tecnologia para dentro dessa relação da governança, nós não podemos deixar de pensar que o modelo de governança, que já foi muito bem conceituado pela professora Ana, que me antecedeu, não é? Quando traz esse modelo de governança, nós temos uma relação presencial nessa gestão. Então, o Estado da Cidade traz lá uma audiência pública, uma consulta, um debate, conselhos, né, conselho de política urbana, etc. Nós temos a habitualidade, a tradição e a necessidade de estarmos presencialmente para fazer aquela audiência pública, né, para poder proceder àquele debate, para ter uma série de elementos. Então, o que eu estou querendo provocar, por exemplo, com essa questão da construção
do poder decisório e do elemento decisório que a governança traz, porque, no final das contas, vamos chamar terceiro setor, sociedade, empreendedores, junto com o Estado, para fazer a formação da vontade política da gestão urbana. Mas, então, se nós estamos fazendo isso, então é construção, não é, depois de um elemento decisório de gestão de política pública urbana. Muito bem. Então, todo mundo vai estar junto presencialmente? Até agora foi construído dessa forma. Agora, a tecnologia está chegando. O que eu vi hoje no meu Instagram? A Câmara Municipal chamando, talvez algumas pessoas aqui tenham recebido, não sei como é que é o Insta de vocês, como que era, mas a Câmara Municipal de São Paulo está chamando para ir debater orçamento participativo com temas estratégicos. E quem não tem Instagram, será que está sabendo também? Não sei. Aí você vai passar lá no Paço Municipal, você vai entrar e vai ver que está fixado. Que outro lugar que será que está também? Né? Então, é no Instagram? Então, eu preciso ter Instagram. Eu estou fazendo uma seletividade digital. É uma coisa que a gente tem que pensar. Então, aquele elemento democrático, que é geral e abstrato, que tem que atingir toda a população, que pode estar interessada, que são os usuários, e etc., que é um debate que aconteceu quando o Estatuto da Cidade veio. Quem é essa população interessada? Né? Quando eu coloco uma convocação dessa no Stories, no meu caso veio no Stories, do Instagram, uou, olha a seletividade disso. Dessa questão informativa. Então, o digital ele está ampliando o espectro. Então, no meu caso, eu fiquei sabendo porque estava lá. Mas será que era só para atingir desse jeito? E como é que faz essa relação? Então, nós estamos passando por uma situação que é de questionar o quanto esse elemento de acesso digital ele não vai trazer um prejudicial refinamento digital da população que vai fazer esse acesso, porque nós não acabamos ainda, no nosso país, de fazer a inclusão digital. Então, como é que eu vou estar tendo, no instrumento de uma mídia altamente seletiva, não é? Porque eu preciso ter capacidade de velocidade para acompanhar os stories, eu preciso pagar por essa internet, a nossa internet é muito cara, e como é que eu vou fazer, não é, para poder ter acesso a essas informações? Então, nós não temos ainda processo de inclusão digital, no meu entender, suficiente, não é, para poder pensar em derivar para uma participação democrática nesse tipo de extrato. Ali pode ser um momento acessório, mas jamais podemos pensar que ali é que está o nosso foco. Então, pensando na questão da construção dessa governança, de chamar para esses atos. Da mesma forma que eu não acho que possa ser uma grande videoconferência linkada em determinados lugares, e as pessoas vão lá e elas vão fazer interatividade. Será que as consultas públicas, e já sabemos que tem várias consultas que ficam abertas lá no sítio eletrônico do lugar ABC, para você dar opinião, essa consulta, no momento, ela vai poder ser opinativa, ou ela pode ser vinculante também? Será que vai atingir de tal forma em que essa consulta, o resultado dela, depois de 1, 2, 3 semanas, em geral 30 dias, eu posso fechar e falar que eu vinculo, porque eu abri para consulta pública a formação dessa vontade? Porque lá no Estado da Cidade está falando que eu posso fazer consulta vinculante. Percebem? Então, tem algumas coisas aí que são sutis, mas elas são profundas ao mesmo tempo, e que a gente tem que trazer um processo de reflexão entre essa governança e esse elemento democrático. Então, tem um elemento que eu estou buscando aqui nessa conversa, que é a formação da vontade, né, dessa governança. Aí tem uma outra coisa em seguida, que é a fruição dessa decisão. Então, mais um elemento. O que é essa fruição? Então, é o cidadão que vai, né, ter a fruição daquilo que foi decidido. Então, se a questão da mobilidade é um dos elementos mais estratégicos, por exemplo, os aplicativos que dizem que horas o ônibus chega, e se o ônibus que chega, em seguida vai chegar o outro porque está atrasado, então, no segundo ele não está cheio e no primeiro está, porque tem aplicativo na cidade que já faz isso. Né? Então, eu vou ficar aqui esperando, acompanhando no meu aplicativo. Nossa, está chegando 2 seguidos, deixa eu ver. Não, o segundo tem só 10 pessoas, o primeiro está com 60. Não, deixa passar o primeiro, eu vou no segundo. Não é? Então, tem um aplicativo assim, puxa, que bacana, que bacana. Na Zona Leste também tem?
Como é que eu faço essa questão da acessibilidade, né, e o compartilhamento do ônus, não é, com o bônus? Como é que eu faço a fruição disso para fazer uma gestão democrática da cidade na fruição daquilo que eu estou ofertando? Então, também é um desafio a ser feito, porque a gente está cansado de ver que as nossas cidades elas são geridas em políticas públicas em que um lado da cidade você está indo para o Xangri-Lá, para o reino divino, asfalto liso, cabeamento subterrâneo, todo mundo é feliz, pracinhas, cachorrinhos educados, ninguém toca buzina, o farol ele é inteligente, etc. Do outro lado está o lixão, o asfalto esburacado, não é? Só tem gato lá, não tem fiação direito, não é? Então, tem um lado da cidade que é esse, tem o outro lado da cidade que é essa história. Então, o problema é a gente reforçar e agravar isso com, justamente, o alastramento da questão digital e eletrônica. Porque daí eu acho que vai virar um abismo que ele vai chegar às raias, né, da irreversibilidade. Então, da mesma forma que ele tem um potencial incrível, maravilhoso de inclusão econômica, inclusão social, inclusão de toda a ordem, para aquele que também tem dificuldades, não só da mobilidade, não é, de poder saber em qual ambiente que ele vai poder circular, ele pode ter toda essa informação, mas não se está vendo a devida atenção para esse processo de inclusão por meio dessa relação na gestão da territorialidade e da ocupação do espaço público e do espaço urbano. Então, eu tenho percebido alguma preocupação, porque fica um oba-oba muito festivo com o refinamento do high-tech, né? Mas, ao mesmo tempo, isso não estou percebendo que está havendo aí uma justiça distributiva dentro desse cenário. Então, são elementos de alerta. Então, tem a questão da gestão, tem a questão da fruição e tem também a questão da inclusão. Então, acho que é o caso de se fazer, talvez, um debate intenso no processo de discussão de inclusão digital e eletrônica e capacitação, justamente nos ambientes periféricos mais vulneráveis, em que isso possa acontecer. Eu estou ajudando, estou trabalhando numa regularização fundiária, e vou contar esse caso para terminar aqui meu tempo, que eu estou acompanhando justinho, no extremo da Zona Leste, que tem 35 mil pessoas. É um caso lá de regularização fundiária. E agora nós estamos numa fase de elaborar projetos e etc. e tal. Então, o que eu fiquei pensando? Não, vamos fazer capacitação dessa moçada aqui da comunidade mesmo, que tem que fazer uma série de levantamentos de dados e etc. Então, para fazer justamente por aplicativo, tem um aplicativo que ele é já de base de dados que pode ser ajustado, capacitar a moçada da comunidade e treinar para capitalizar aqueles dados sociais, econômicos, codificar base de idade de todos os lugares ali daquela região, né, atingida. Então, eles vão estar capacitados, eles podem ser certificados nessa situação, eles podem ser remunerados, porque eles vão estar servindo como um agente, na verdade, ali de captação de dados, de pesquisador, mas, é claro, com o coordenador ali fazendo todo o monitoramento, não é? E vão estar usando um banco digital, que também é uma atratividade para eles. E aí eu estou fazendo um processo de inclusão total, percebe? Não só digital, de capacitação, de certificação, e que isso pode trazer uma mais-valia na inclusão de mercado de trabalho dessas pessoas. Então, a gente precisa arrojar um pouco nas nossas fórmulas para que, realmente, essas situações elas possam não aumentar fissuras, né, mas que, na verdade, elas possam fazer aproximações. A tecnologia, por si, ela não é nada. O que é a pessoa que está atrás dessa tecnologia e como é que ela vai fazer uso disso. Eu acho que a gente tem infinitas possibilidades de fazer processos maravilhosos e reduzir distâncias doídas e desnecessárias nas nossas cidades. E aí a gente vai precisar, para isso, fazer um esforço, um arrojo de reflexão, para que a gente possa superar barreiras que antes a gente justificava como insuperáveis, e agora eu acho que a tecnologia pode ser usada justamente para fazer com que as nossas cidades sejam mais inclusivas, mais humanas e aí inteligentes de verdade. Muito obrigada.
Obrigada pela sua exposição. Acho que o formigueiro foi espalhado. Várias perguntas aqui anotadas e sem resposta, mas essa que é a maravilha da academia. Bom, vamos às perguntas, debates, diretamente para ouvi-los. Alguém tem pergunta? Inscrições de perguntas? Não? Ninguém? Professora Lilian, temos tempo. Posso fazer pergunta? Já cortamos. É só uma pequena reflexão, até colocando para a professora Daniela Libório. A professora comentou que recebeu no seu Instagram a convocação para consulta. Eu não recebi. Não sei se alguém aqui recebeu. Alguém recebeu? Olha a curiosidade. E aí, o que a professora Irene colocou, eles mapeiam nossos cliques. Provavelmente, quem só curte o cabelo do Neymar não recebeu. Não quero dizer que seja o caso, né, da gente, porque eu estaria incluído nisso também. Mas também o direcionamento das redes sociais para convocações dentro da administração. Mas aí a outra provocação, né, o formigueiro espalhado. Antes, como que eles convocavam? Edital, talvez? Quem lê edital? Imprensa geral, mas será que nós lemos ainda a imprensa geral? Esse é outro ponto, né? Exatamente. Até que ponto não tem a seletividade, desde sempre só alterou a forma da seletividade? O que eu acho é que precisa incluir novas formas, mas ainda não podemos excluir as formas anteriores. Essa é a cautela, porque nós estamos numa fase de transição. Então, tem que ser as formas tradicionais e mais esta. Nós não estamos preparados para ir direto para as novas formas. Exato. Professoras, alguma colocação? Professora Lília? Tá bem. Bom, só para provocar o formigueiro, todo mundo fala de 5G. Hoje de manhã, o Luciano Girardi trouxe uma informação que mal a gente dá conta do 3G. A maioria da população, nós estamos no privilégio, tá? Todos nós nessa sala temos muito privilégio. A maioria da população não tem um celular que cabe todos os aplicativos. Tá? Então, assim, só pela ordem, né? Com relação ao Airbnb, por exemplo, a gente tem uma questão especulativa muito séria. A gente tem programas Minha Casa, Minha Vida, faixa 2, e, para quem não sabe o que é faixa 2, é de renda até 10 mil. Não. E as pessoas compram para poder locar. E o mundo inteiro está discutindo. Berlim está recomprando, o município está recomprando os imóveis para poder fazer espaços de habitação. Então, o Uber, várias reportagens que o Uber não está dando lucro, né? Uma discussão toda que se tem, e a gente tem no Brasil agora muitas, mas muitas pessoas que usam, não que usam, não, mas que aderiram à atividade, dada a situação econômica que a gente está passando. Tudo isso é muito útil, Uber, Birme, Waze, todas essas tecnologias. Mas existe também uma questão excludente e precária de tudo isso. Como é que ficam as relações de emprego? Como é que fica a protetividade? A gente está aí com uma reforma da Previdência, assustando todos nós, uma disseminação de ser EMEI, e quem é EMEI abre mão do regime geral da Previdência. Tem um monte de coisa que a gente não sabe e não pensa. Então, o formigueiro fica espalhado, é uma provocação. Eu acho que a gente está aqui para refletir sobre todas essas questões, não afastar nada disso, mas, efetivamente, pensar como essas políticas públicas vão acontecer. Então, era só para complementar toda essa provocação e o quão importante esse debate. E vocês, jovens, estão com a obrigação de pensar em tudo isso. A gente não pode deixar isso solto e sem nenhum tipo de tutela. E essa participação ela tem que ser de todos. Eu recebi, a professora Daniela recebeu, não vi se mais alguém recebeu. Mas cadê o resto? No aplicativo não cabe, não chega. A gente não tem infraestrutura tecnológica, as pessoas não têm acesso. Nem tudo se faz por aqui. Você precisa de um computador fixo para as pessoas conseguirem fazer inscrição para ter desconto ou ter bolsa. Então, a gente precisa pensar nessa democratização. Então, era só para apimentar aí. A gente está com nosso tempinho. Só vou falar uma coisinha, um segundo.
Eu tive notícias, talvez outras pessoas também, que o negócio principal do Uber jamais é ficar levando, trazendo pessoas, e assim vender mapas. Por isso que o Uber fica jogando as pessoas para lá, para cá, e assim como o Waze também vende mapas. É um negócio prioritário deles, ficar vendendo mapas e fazer caminhos malucos para poder fazer todo o mapeamento das territorialidades. Então,